Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Bruno Santos e hoje vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de Android com Kotlin. No caso, vamos fazer aqui uma pequena alteração à nossa aplicação, uma vez que faltava-nos fazer aqui uma pequena alteração, no caso, na parte do address do nosso contacto, uma vez que era um parâmetro que nós tínhamos faltado passar aqui para a base de dados. Então aqui no caso, quando eu faço aqui um get all contact e quando faço aqui um get contact, eu vou ter que puxar aqui essa informação. Reparem que aqui o meu address não estava a ser preenchido. Então o que é que me falta? Eu tenho que duplicar aqui esta linha e vou colocar aqui o address index e aqui exatamente a mesma coisa. Esta linha vai ser também colocada aqui em baixo. E para além disso, eu vou ter que passar aqui também o address dentro do meu construtor com o address index. Okay? Esta linha vai ser adicionada tanto no construtor do elemento único como no construtor da minha listagem. E se eu fizer agora aqui o recarregar da minha aplicação, a partir do que vai acontecer é que, reparem, eu por simplesmente passo a conseguir ler então aqui o address de cada um dos meus registros. Ao fazer aqui também o preenchimento, se eu colocar aqui os vários parâmetros, fizer aqui uma gravação, automaticamente já tenho aqui então o address a ser passado. Para além disso, o que é que eu necessito mais de fazer e que é o que vamos trabalhar agora neste vídeo? A parte de passagem dos contactos aqui para dentro, ou seja, no caso, eu vou querer colocar aqui as várias informações acerca do detalhe do contacto que eu vou clicar. Então o que acontece? Vamos voltar aqui à nossa main activity e no caso eu vou querer identificar que quando clicar aqui num elemento da minha listagem, eu quero então puxar, e aqui já estava a passar-lhe aqui o ID, quero puxar aqui estes elementos e passá-los para o lado da minha activity principal. Então no caso eu vou aqui passar para o meu contact detail, vou só fechar aqui esta parte, e na prática eu vou querer colocar aqui algo semelhante ao que eu tenho aqui no meu new contact. Então eu vou puxar aqui toda esta informação, vou copiar aqui este conteúdo que eu tenho no new contact e vou colocá-lo aqui no contact detail. Para isso, eu vou trocar ainda aqui para um linear layout com uma orientação vertical. Colocamos aqui toda a informação. No caso, eu vou querer fazer aqui algumas alterações porque não vou querer apenas estes parâmetros. Eu vou querer fazer aqui uma gravação a nível de edição, ou seja, eu vou colocar aqui... aliás, vou colocar aqui apenas esta parte do save porque eu vou colocar depois aqui um outro menu que me vai permitir eu fazer aqui uma parte da edição e a eliminação. Ou seja, aqui no caso eu vou colocar 3 botões. O primeiro será o botão de save, que será para fazer aqui uma gravação. Este será, por exemplo, o meu botão, talvez vamos manter aqui esta ordem, ou seja, vamos colocar aqui o button save, depois o button cancel e finalmente o button do delete, okay? Que é o elemento que me vai permitir eu remover então o meu elemento aqui da minha listagem, ou seja, este aqui seria o meu botão de edição, este aqui é o meu botão de eliminação, este aqui para cancelar então o processo. Vou passar aqui para o meu contact detail e no meu contact detail eu vou querer já começar por organizar aqui a minha ligação ao layout. Private Latent var binding, neste caso activity contact detail binding, aqui o binding igual activity contact binding.inflate layout inflator. Vou colocar aqui o binding.root e vou identificar o seguinte. Ponto número 1, eu vou colocar aqui val i igual a intent para eu puxar os valores que vêm de trás e vou querer fazer aqui um preenchimento dos dados do meu objeto, ok? Ou seja, ponto número 1, eu vou ter aqui um i.get, aliás, i.extras.get int id, ok? Isto por isso simplesmente vai-me puxar aqui o identificador do elemento que vem para trás. Aqui eu vou colocar aqui val id igual a isto. O que acontece é que eu agora vou necessitar ter aqui uma ligação à base de dados. Então vou colocar aqui private latent var dbhelper, ok? Que será aqui uma ligação a dbhelper. Vou chamar aqui só db, ok? E no caso este dbhelper, basicamente vai ser o que eu vou puxar aqui como db igual a dbhelper e passo daqui o application context. Vou necessitar de fazer aqui um get
contact, em que lhe vou passar então o ID, ou seja, aquele parâmetro que eu tenho ali em cima, por isso mesmo vai ser passado aqui neste passo. O que acontece é que eu aqui tenho que fazer aqui um no check, só para garantir que tenho aqui o meu utilizador a ser corretamente puxado, e vou também definir aqui um private var user model, aliás, aqui neste caso contact model, aqui do tipo contact model, para conseguir então puxar aqui estes elementos, aqui igual a contact model, eu precisamente consigo puxar aqui todas estas informações. O meu objetivo vai ser agora chegar aqui e dizer que o meu contact model que eu vou carregar vai ser aqui estes dados, ok? Desta forma consigo puxar todas estas informações. Quando eu consigo puxar aqui estes dados e tenho aqui o meu modelo, eu pura e simplesmente agora consigo fazer o preenchimento de cada um dos campos, ou seja, binding.edit name.setText contact model.name e vou fazer a mesma coisa para os restantes parâmetros. Edit address contact model.address, edit email contact model.email, edit phone contact model.phone, ok? Aqui vai nos faltar ainda a parte da imagem, mas a imagem ainda não estamos a trabalhar nesta fase, então vamos puxar apenas aqui estas informações. Puxando aqui estes elementos, vamos já testar e tentar perceber se conseguimos puxar aqui todas as informações de forma correta ou se temos aqui algum passo que não esteja 100% direito. Então vamos clicar aqui, por exemplo, neste contacto. Ele aqui não está a saltar, ok? Ele está aqui a crescer nesta parte, vamos verificar o porquê. Vamos aqui puxar, aqui neste caso será na parte do phone, este aqui neste caso é um valor inteiro, temos que passar-lhe aqui ponto do string, vamos aqui redefinir novamente aqui este parâmetro, ok? E agora sim consigo passar aqui todos os meus elementos, ok? Para além disso, o objetivo vai ser fazermos o seguinte: binding.button cancel set on click listener, e quero fazer para os outros botões. Quando eu faço o save eu quero fazer um edit, quando eu faço um delete eu quero fazer uma eliminação. Quando eu faço aqui o cancel, pura e simplesmente eu vou querer recarregar novamente aqui os parâmetros que eu tenho para o meu utilizador, ou seja, a ideia será, por exemplo, eu chegar aqui e fazer uma alteração e se fizer cancelar, ele automaticamente volta-me aos parâmetros iniciais deste processo. Aqui no caso do save, o que eu vou fazer é o seguinte: db.update, e quando eu faço aqui um update, eu pura e simplesmente tenho que lhe passar aqui os vários parâmetros. Então eu vou colocar aqui o ID, ok? Em que o ID vai ser o meu contact model.id. Depois vou ter aqui os restantes parâmetros. E estes restantes parâmetros eu vou colocar então aqui como sendo o name igual binding.editName.text.toString, o address algo semelhante, vou até copiar e colocar aqui edit address. Vou colocar aqui também o phone. Aqui neste caso o phone é que é um caso diferente, eu tenho que colocar aqui edit phone.text.toString.toInt para fazer aqui a conversão. Aqui name address, falta-me aqui a parte do e-mail, vou duplicar aqui este, edit email, e aqui também o e-mail, ok? No caso, eu necessito ainda também de passar aqui, no caso do update contact, eu necessito passar também aqui o image ID. No caso do image ID, neste momento, vamos colocar aqui o image, falta-me uma vírgula, image ID, basicamente ainda vai ser aqui o contact model.image ID, ainda não vou alterar aqui este parâmetro, mas no caso eu consigo fazer aqui todo este processo. Aqui eu vou colocar aqui um val res igual a isto e coloco aqui, se res for maior do que 0, pura e simplesmente o meu processo correu de forma correta, ou seja, toast.makeText application context, vou fazer aqui um update
ok? Faço aqui um toast length short.show e está o processo realizado. Caso contrário, eu pura e simplesmente vou dar aqui a informação de que tenho aqui um update error, ok? O processo de realização da eliminação vai ser algo muito semelhante, ou seja, basicamente eu vou colocar aqui valres igual a db.deleteContact, em que no caso tenho que passar apenas aqui o contact model.id. No caso, vou utilizar aqui a mesma estrutura de decisão para me dar aqui a informação, delete ok e delete error. Tanto num caso como no outro. Eu vou ter a necessidade de, quando voltar aqui atrás, fazer exatamente o mesmo que eu estou a fazer aqui neste processo. Ou seja, o que é que acontece? Eu vou, pura e simplesmente, voltar e ter que fazer aqui este processo de recarregar então aqui o meu processo. Então o que acontece? Eu vou cancelar aqui este Start Activity e vou dizer que quero passar aqui para a minha Contact Detail Activity. Aliás, eu vou utilizar aqui já o intent que eu tinha definido anteriormente, ok? Precisamente para ir e quando voltar ele fazer-me aqui uma edição. Antes disso, ainda me falta fazer aqui o processo só de dizer como é que eu volto. Ou seja, se tudo correr bem, eu vou fazer aqui um set result e vou-lhe colocar aqui o 1 e o meu i, que neste caso é aqui o intento que eu estava aqui a puxar, e vou fazer um finish. Para além disso, eu vou fazer algo muito semelhante aqui neste caso, coloco-lhe aqui um 0 e o processo será semelhante aqui no passo de cima, ou seja, coloco aqui com 1 e aqui neste caso com o 0, ok? Fazendo aqui todo este processo, eu por simplesmente consigo puxar as informações de forma correta, mas vamos já fazer aqui o teste. Ou seja, vou abrir aqui, por exemplo, aqui este parâmetro, vou alterar, por exemplo, este aqui para vários 1s, faço aqui um save, update ok. Reparem, automaticamente o meu ID foi alterado. No caso de fazer aqui um delete, simplesmente o meu elemento foi eliminado, ok? Ou seja, de qualquer forma, eu quando volto atrás, automaticamente vou ser recarregado aqui neste elemento, ok? E fica então visto aqui esta parte de conseguirmos fazer a passagem dos dados para uma segunda activity, em que vemos aqui os detalhes do contacto e já fazemos aqui uma edição e uma eliminação. No próximo vídeo vamos dar seguimento aqui a este projeto, continuando aqui esta parte dos detalhes. Qualquer dúvida, já sabem, deixem nos comentários, subscrevam o canal para continuar a receber novidades, sigam também nas redes sociais e participem na nossa comunidade do Discord e vemos no próximo vídeo.